Bom dia pessoal, Cristian, professor de História. Hoje a gente vai dar prosseguimento no penúltimo PET, o PET 7, vai até o 8, a segunda semana, e ele traz como temática o fim do bloco comunista. Então a gente viu lá que pós Segunda Guerra Mundial, a gente teve algumas mudanças, A gente trabalhou aqui, que eu falei para você, prestar muita atenção, para você entender história sobre os períodos históricos, dividido em idade, você lembra? Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. E para você entender ela, basta você observar bem as relações econômicas, E no caso aqui, a relação econômica ou modo de produção, de produzir, era também conhecido como modo de vida. Lá na Idade Antiga, escravagista, que era de escravos. Depois a gente partiu para a Idade Média, o feudalismo, a relação de servidão. Depois a gente passou para a Idade Moderna, capitalismo. E quando a gente chega nos dias de hoje, a gente surge com dois modos de vida, ou dois modos de produção. Era o modo de produção capitalista, é isso que a gente vive aqui no Brasil, e na maioria dos países, e também o socialismo. Quando eles colocam assim, comunismo, bloco comunista, eu acho até um pouco errado, que a gente nunca chegou nesse estágio. Existe uma teoria, onde as pessoas já generalizam e já colocam como comunismo, mas na verdade a gente chegou no socialismo. Então tinha esses dois blocos econômicos. Como vem em livros comunistas, deixaremos comunistas. Então, o que ocorre? Existia o bloco capitalista e existia o bloco socialista. O capitalismo, ele parte do objetivo de consumir o tempo todo, de forma individual. Já o socialismo, ele vai produzir também, porém, a sua distribuição ela é um pouco diferente, ela é de forma coletiva. Então, o capitalismo individualista, socialismo coletivamente. Bom, se você pegar as duas teorias certinhas, e te dar uma boa administração, você vai ler capitalismo e vai falar, nossa, o capitalismo é bom, Mas como que ele vai ser feito? Como que ele vai ser na prática? Quando você olha o socialismo, a mesma coisa. O socialismo é bom, trabalho coletivo. Então, é bom na teoria. E na prática, será que vai ser tão bom assim? Então, existe o problema dos dois blocos aqui na relação de como vai ser colocado em prática. E não que, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, esse aqui é ruim, esse aqui é bom, Bom, então vamos lá. Fim do bloco comunista, Que é outra teoria que a gente vê assim, fim do bloco comunista, fim do socialismo. A gente entende, então, temos ainda a China, Cuba, Vietnã, boa parte, Coreia do Norte. Então tem alguns países aí que ainda sustenta esse socialismo aí. Bom, ele vai trazer um texto suporte para você responder as questões. Você está vendo aqui, ele parece ser grande, porém já está tudo lá, você não vai precisar pesquisar em local algum. Então é bem tranquilo, é praticamente você retirar as informações e colocar lá nas respostas. Ele vai trazer lá a queda da União Soviética, o fim da União Soviética. Terminou a União Soviética, ela volta, ela começa a dividir em alguns países, alguns se tornam independentes, e a grande herdeira da União Soviética vai ser a Rússia, Então ela vai herdar praticamente tudo da União Soviética. Bom, lá na questão número 1, ele traz de que forma priorizar a indústria bélica e a corrida espacial pode ter levado a União Soviética a uma crise irreversível. Então a gente viu lá que antes um pouquinho da Primeira Guerra Mundial, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial para fazer uma revolução do proletariado. Essa revolução do proletariado, ela saía do sistema capitalista e ia se tornar socialismo. Claro que a Rússia ainda estava naquele regime semi-feudal, tinha práticas capitalistas e práticas feudais, que era bem agrário. Levou uma crise irreversível. Então você vai entrar lá no texto, o que você vai ver? Você vai conseguir
pegar as informações, ela saiu, transformou em União Soviética, então em 91 ela chega ao fim, né, e volta a ser a Rússia, e os outros países que tinham anexado ao território dela se tornam independentes. Então qual foi o problema? Então se a gente viu uma Rússia, depois ela se tornou a União Soviética, e ela ficou muito poderosa, porém, como que foi administrada ali? Será que foram feitas coisas boas para a população ou uma propaganda com relação a investimentos onde a população não entrava direito nesses investimentos, né? A gente viu nas últimas eleições o que acontecia. Não se falava muito em políticas públicas, né, com relação ao governante atual, e ele falava mais em armas, né? Então, se a gente pegar na história, e ele é da direita, então ele condena o socialismo e parabeniza o capitalismo. O que a União Soviética vai fazer aqui? A mesma coisa. Por isso que eu falo, teoria e prática são diferentes. Então, a gente vai ver, em vez da Rússia, ela fez uma revolução do proletário para viver bem coletivamente, porém ela ficou numa disputa com os Estados Unidos, quase que esqueceu o povo e começou a querer fazer uma corrida espacial e bélica, né, em armas, novamente. Olha, na questão do socialismo, ao invés de ele preocupar com a população, ele preocupou em armas. Então a gente sabe que armas são feitas para destruir. É o que vai acontecer com a União Soviética. Ela vai ser destruída por quê? Porque ela estava mais dando importância para investimento em armas e chegada à Lua, onde não tem habitantes, do que os seus próprios habitantes que moravam no seu território. Então a gente vai conseguir enxergar essa questão. Olha lá, a priorização soviética na produção tecnológica, espacial, chegada no espaço e bélica, fez com que a indústria comunista não acompanhasse aos avanços produzidos pelo mundo ocidental capitalista. O sistema capitalista já estava consolidado, então ele era mais fácil dar certo do que o socialismo, né? Porque ele já tem todos os seus traços. Na hora que o sistema capitalista entra em crise, ele vai se remodulando, ele vai se buscando mecanismos para, né, fortalecer e acabar com a crise do socialismo. Como ele era novo, então ele tinha que tratar ao seu ideal principal, trabalhar o coletivo e as pessoas, mais eficiente, associada ao conforto de consumo experimentado pela sociedade ocidental. Fizeram com que a sociedade soviética, nas outras repúblicas, passassem a questionar a imposição de Moscou, capital da União Soviética e Rússia, né, sobre seu estilo de vida, iniciando uma severa crise no bloco comunista já na década de 70. Então, o que acontece? Se eles queriam implantar o socialismo e justificava para a população que aquilo ali seria bom para os trabalhadores, por que ela estava investindo em algo que o sistema capitalista já pregava? Então ele estava mais querendo disputar com os Estados Unidos do que ajudar a população, trabalhar, ajudar o coletivo, né? Porque o sistema capitalista individual, o sistema socialista coletivo. Então, a população começou a pensar, esse governante está, em vez de preocupar com a população, ele vai preocupar numa disputa de armas e corrida espacial. O que tem lá no espaço? Vamos preocupar primeiro internamente, né? O povo passa fome, o povo tem necessidades, né? Então, essa foi o grande erro do governante atual, né? Stalin, né? Lá na União Soviética, fez com que, né, o bloco fracassasse. Questão número 2. Ao final dos anos 70, um cardeal polonês chamado Karol Wojtyła é anunciado como o novo sumo do pontifício da Igreja Católica, passando a se chamar João Paulo II, tornando-se o primeiro Papa não italiano da história. Por que a nomeação desse Papa polonês pode ter favorecido a ruína do bloco comunista? Lembre-se que na União Soviética não existia liberdade religiosa. Então a gente está tratando mais uma vez com a questão da intolerância, né? Então a pessoa estava num regime proletariado, né,
Que é um regime. Quando é regime, a gente sabe que, infelizmente, você tem que renunciar a algumas coisas, né? Em prol de uma nação que vai ser construída e futuramente vai ser bom. É como se você fosse juntar uma grana para você fazer um investimento bom para você, né? O que você faz? Você começa a economizar, porque lá na frente você vai, né, colher os frutos. Então, qual que era o problema? Então, o que o Papa via? O Papa João Paulo II tinha como objetivo conquistar a liberdade civil. É algo que a população tinha perdido, não é? Liberdade civil, quando ele se transformou no sistema socialista, porque ele estava passando por um regime religioso. Então, eles viam que a religião era algo que poderia modificar, né? E o sistema capitalista, ele tem como aliado também a Igreja Católica, o cristianismo, né? Para as noções dominadas pelo comunismo ateu, né? Comunismo ateu, porque todo mundo é comum, então não existe ninguém. Então, para eles, não é porque eles são ruins. Isso vai até favorecer o quê? A recusa do povo brasileiro com isso, né? Porque quando eles começaram a querer expandir, aderir outros países, né, a esse bloco, aqui os governantes falavam que não, esse povo é ateu, não quer chegar aqui, o que eles vão fazer com as igrejas? Eles vão fechar as igrejas, tacar fogo nas igrejas, então não vão deixar esse povo entrar aqui. Mas na verdade era isso? Não. Quando você chega no sistema comunista, é todo mundo comuns, né? Então você não precisa ter nenhuma ideologia, não tem ninguém que vai estar acima de você. Então não é que eles são ruins, são teorias diferentes, sob o qual sofreu tanto. Então ele sofreu perseguição na Polônia, né? Por quê? Porque ele era religioso. Como ele era religioso, então acaba que tem essa relação de intolerância religiosa, que a gente vê isso aí no mundo inteiro, né? A gente teve várias guerras religiosas, né? As cruzadas e tudo mais. Então é algo aí que, querendo ou não, quando você não tem um respeito ao próximo, você acaba que a minha religião é melhor que a sua, você não pode seguir essa, porque a minha que é verdadeira, né? Então tem esse probleminha. E também tem a questão da intolerância política, né? Você é capitalista, você é esquerda, eu sou direita, então eu não posso gostar de você, né? Tem tudo isso que envolve. Então, essas questões comuns era que acabar com tudo isso, todo mundo viver comum, né? Todo mundo era igual a todo mundo, né? Questão número 3. Quais eram os objetivos da glasnost e da perestroika? Então, são mecanismos ali para tentar reverter o quê? A crise da União Soviética. Então, a gente vai ver o que foi isso, né? Tá lá, a glasnost, depois a perestroika. Então, eu separei aqui, ó. A abertura política, promovida pela glasnost, lembra? Estava no regime. Quando é regime, você, né, não tem a sua liberdade civil, política e nem religiosa. Ó. Pela glasnost, possibilitou a sociedade soviética a participar de debates. Antes era o governo que mandava em tudo. Agora ele vai abrir uma possibilidade do povo participar. Acerca dos privilégios da elite dominante, está vendo? Então tinha gente rica dentro do sistema socialista. É isso que eu estou falando, que era um dos problemas do socialismo. Então os governantes ali estavam tendo privilégio. Então, como que você vai montar uma sociedade que vai trabalhar em coletivo, sendo que ainda possui uma parte que tem privilégios no país, né? Você tem que dar o exemplo, senão o trem não funciona. Acerca de privilégios da elite dominante e a falta de liberdade social. Então, gente, a gente está renunciando à nossa liberdade para construir um país top e mesmo assim os governantes estão lá usufruindo da grana, né, tendo privilégios sobre nós. Então isso aí não é um sacrifício para a gente montar um país bacana, justo e igualitário. Então isso aí eles estão passando a gente para trás. Então começou esse questionamento. Impostas pelo partido comunista. Novamente eu vou falar, isso é problema do partido? Não, são gente que estão gerenciando, assim como igreja. Às vezes a pessoa, a igreja de fulano é ruim. Não, é quem está administrando. A ideologia pode ser bacana, mas quem vai administrar e aí? Né? A gente tem que ver coisas boas em todos os lugares, né? No caso aqui a gente consegue ver coisas boas no capitalismo, né? Você trabalha, você adquire aquilo que você trabalhou. Porém, será que as possibilidades
as oportunidades são dadas igualmente a todos. Esse é o problema do sistema capitalista. Então essa é a glasnost, a abertura política. A população poderia participar. A segunda é perestroika, a abertura econômica. Quando a União Soviética fez a sua revolução do proletário, que é a revolução socialista, o que ela pensava? Empresas aqui no meu país, só empresas nacionais. Eu não vou deixar uma empresa de fora entrar aqui para ganhar dinheiro aqui dentro. Isso aí não existe. Então vai chegar um certo momento que ela vai pensar o quê? Não, então a gente vai ter que abrir essa possibilidade de outras empresas entrarem na União Soviética, né? E poder abrir e gerar emprego, ganhar dinheiro também, e assim vai. A abertura promovida pela perestroika possibilitou a legalização de empresas privadas, né? Antes era só estatais, que era do Estado, no país, visando aumentar a concorrência no mercado internacional com o Ocidente e a abertura da economia ao capital estrangeiro levou a União Soviética a um inevitável processo de desintegração. Então, a União Soviética foi acabando de forma lenta e gradual, né? Que a gente começou lá na década de 70, começou a crise, então ela foi indo e foi cada vez mais até chegar, né, a separação, né, o processo de independência dos outros países e ficar somente aqui herdou praticamente inteiro, que é a Rússia, né? E na última questão, por que a queda do Muro de Berlim pode ser entendido como a queda simbólica do bloco comunista? Então, o que aconteceu? Assim que o Hitler perdeu a guerra juntamente com a Alemanha, né, que era o presidente, o que aconteceu lá? A Alemanha foi punida. Então, para não ter mais guerra, como existia existia dois blocos econômicos, capitalista e socialista. Capitalista, quem comandava, Estados Unidos; socialista, União Soviética, os dois igual. Então vai ter uma guerra fria entre as duas. Não foi isso que a gente viu? Então o que aconteceu? A Alemanha perdeu e os Estados Unidos e a União Soviética estavam do lado dos vencedores, né? O que vai acontecer? Eles vão dividir, né, a Alemanha. Então na parte onde era a Alemanha socialista, o que ela fez? Vamos fazer um muro para separar. Aqui a Alemanha Oriental, ela vai ser socialista. Ali a Alemanha Ocidental vai ser capitalista. Por que eles fizeram esse muro? Porque poderia alguém sair daqui e ir para cá. Então, você vai ficar aqui. Então, como essas pessoas já estavam acostumadas com o sistema capitalista, muitas delas queriam continuar sendo capitalistas, né? E às vezes também vice-versa, porque teve pessoas que tinham um pensamento social, queriam vir para o bloco oriental, mas a gente sabe que a maioria queria continuar vivendo a sua vida antiga, já era tradicional viver a forma capitalista, né? Então, quando ele faz o muro, você pensa, se o país estava querendo, a União Soviética buscando transformar os países socialistas, os Estados Unidos manter ele capitalista, então no mesmo país, o país vai ser capitalista e socialista. Então o que ele vai pensar? Não, então isso aí é o símbolo do capitalismo, né? Dentro do mesmo país, como vai funcionar? Tá vendo? Se um é capitalista ou socialista, qual que vai ter melhor destaque? Então, isso que vai acontecer. Então, com a queda do Muro de Berlim, o que vai acontecer? O país vai continuar sendo capitalista ou socialista? A gente percebe que hoje a Alemanha é capitalista. Então, nesse processo, nessa disputa, quem venceu foi o sistema capitalista. Por isso que eu coloquei lá, está lá no último parágrafo. O Muro de Berlim, que separava as duas Alemanhas, vai ao chão em novembro daquele ano. Só que eu acrescentei 89, porque não está, porque é o ano que foi a queda do Muro de Berlim, destruindo décadas de separação e reunificando os países em um só. Não tardaram a surgir na União Soviética processo de independência, tendo como exemplo a queda do Muro de Berlim. Então, quando cai esse Muro de Berlim, outros países que estavam unidos, né, com a União Soviética começam a pensar o quê? Acho que é a hora, né? Vamos pegar esse exemplo aí, vamos tentar separar, né? Buscar esse processo de independência e separar da União Soviética. Beleza? Então essa é a última questão
Então, a gente termina aqui a correção da segunda semana do PET 7. Na próxima aula a gente dá início à terceira semana, beleza? Então, até a próxima, a gente aguarda lá na correção da terceira semana.